Então ensinarei aos transgressores, e eles se converterão. Livra-me da minha grande culpa, Senhor. Ó Deus, a minha salvação. Exaltará a tua justiça e os teus louvores mostrarei. Não me expulses, não me expulses da tua presença, nem retires teu Espírito de mim. Restitui-me a alegria da tua salvação, e te louvarei de coração. Amém, aleluia. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Faz de mim um servo teu, meu Senhor. Rei dos reis, ungido de Deus. Faz de mim um servo teu. Rei dos reis, ungido de Deus, pão da vida, supremo pastor, não inefável, louvado seja o teu nome. Vive em mim, libertador, precioso do que pérolas mais adiante, do que o sol brilha em mim, a luz da esperança eleva a Deus a minha voz. Glória a Deus que dá vitória, glória a Deus que reina em glória e poder, glória a Deus, a minha estrela da manhã. Faz de mim um servo teu, glória a Deus, glória a Deus que dá vitória, glória a Deus que reina em glória e poder, glória a Deus, a minha estrela da manhã. Faz de mim um servo teu, faz de mim um servo teu, faz de mim um servo teu. Amém, amém. Ô meu Senhor, nos ajuda, meu Senhor, nos abençoa, para que de fato sejamos servos a serem achados fiéis pelo Senhor. Que bom, meu Senhor, no último dia ouvir: bem está, servo bom e fiel, entra na glória que está preparada desde a eternidade. Ô meu Senhor, e não pedimos isso por nós, pedimos isso por causa do louvor da Tua glória. O Senhor prometeu que salvaria um povo e que viria buscar esse povo para a Sua glória. É por isso, Senhor, que nós clamamos, por causa da Tua glória. Em nome de Jesus, o Senhor da glória, é que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, quem veio, veio. Quem não vem, eu acho que não vem mais, né?
o tempo chuvoso ajuda a falta de vontade de vir para a igreja. Muito bem, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler só um versículo do capítulo 14. Já falamos aqui sobre estas coisas, como sempre, mas estamos seguindo uma linha de pregações. Lucas, capítulo 14, só o versículo 33. Diz assim a palavra de Deus, Senhor Jesus falando: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Antes, lá atrás, ele já tinha dito: quem não aborrece, esse aborrece é sinônimo de quem não ama menos a seu pai e a sua mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, sua própria vida. Quem não ama menos estas coisas do que a mim, não é digno de mim. A nossa versão está escrita aborrece, mas esse aborrece aí é sinônimo de quem não ama menos estas coisas, pai, mãe, irmão, família, a sua própria vida, do que a mim, não é digno de mim. Então, irmãos, nós vamos falar isso porque no domingo passado nós falamos sobre a pregação do Evangelho, a integridade da pregação do Evangelho, e vimos que um pastor, a missão de um pastor, não é uma missão humana, somente humana. Nenhum pastor é pastor por causa de si mesmo. Tem pastor que está no cargo de pastor, no emprego de pastor, ou que o valha. Mas pastor que é pastor, é alguém que exerce uma missão divino-humana. Ele não pode ser pastor só por ele mesmo. A missão é de Deus, nós somos apenas executores dessa missão em proclamar a palavra de Deus. E eu vejo, preguei domingo passado e falei sobre isso, e hoje de novo, lembrando aos irmãos, eu sempre caminho na praia, os irmãos sabem disso, de manhãzinha. Aí, como eu desço a Rui Carneiro e saio ali no Banco do Brasil, no Bahamas, eu dou de cara logo com aquele bando de bêbados que vive ali há décadas, né? E já vi outras vezes pessoas pregando lá para aqueles bêbados, e eu fico olhando e digo: meu Deus do céu. Domingo agora, sexta-feira agora, tinha lá um pessoal, tudo fardado inclusive, com uma mesa, um café da manhã, lá para os bêbados. E em dado momento uma mulher subiu na calçadinha lá da praia, a Bíblia na mão: atenção, atenção agora, uma palavra de Deus para vocês aqui, tal, tal. Aí eu parei, me aproximei um pouco e fiquei olhando lá, eu digo: quer ver a marmota? Aí a mulher leu a palavra de Jesus para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ela estava se referindo àquele café. O cear que ela estava se referindo era aquele café lá com os bêbados. Aí depois disso: pronto, quem quer agora uma pregação, uma oração? Quem quer uma oração lá? O bando de bêbado tudo: eu já vi aquilo várias vezes. Tudo cantando e tal. Aí a mulher orou por aqueles bêbados. Aí começou a servir a tal da ceia, que ela disse: quem bater e abrir, eu cearei com ele. E eu lá olhando aquela marmota, né? Aí um cidadão lá que estava no meio com a mesma farda, viu que eu estava olhando lá de longe, aí se aproximou lá de mim: o senhor parece que não está gostando muito, não? Até porque eu devo ter balançado a cabeça negativamente quando eu vi o texto que a mulher foi ler e aplicar lá para os bêbados. Aí eu olhei para ele e disse: eu sou um pastor. Aí ele me olhou assim: porque o governo não cuida desse povo, então a gente tem que cuidar, a gente tem que não sei o que. Eu digo: cuida, o governo cuida desse povo. Eles recebem café da manhã todo dia, almoço e janta todo dia. A prefeitura, ou sei lá quem é, leva café, já vi isso várias vezes: café da manhã,
almoço e janta para aqueles bêbados dali, certo? 2 ruas atrás eles têm uma casa de apoio, com assistente social, com tudo lá para eles se higienizarem, tomarem banho e tudo. Isso há 40, 50 anos já é feito aquilo ali. Então eles já estão tudo viciados com os tais crentes, irem lá levar um café, um lanche, alguma coisa para eles e fazer uma oração por eles. Eles são viciados já com isso. Todo mundo levanta a mão na hora que chama. E aquele povo sai dali dizendo que se converteu todo mundo. Aí eu sentei com Margarete mais afastado um pouco. Estava sentado lá com Margarete. Aí daqui a pouco lá vem um deles, sem camisa, com a calça toda suja, molhada, suja de areia, que ele deve ter molhado na praia e andou na areia lá toda suja. Aí chegou lá perto de mim, de Margarete. Eu vi uma luz em vocês. Eu vi uma luz nesse casal aqui. Aí, não tem quem separe esse casal aqui, só Jeová. Aí tinha uma mulher sentada mais na frente, ele virou para a mulher: a senhora sabe quem é Jeová? A senhora sabe quem é Adonai? A senhora sabe quem é Emanuel? Lá, bêbado. Aí se virou, deixa eu me apresentar. Eu sou o missionário, fulano de pronto, já tem bêbado missionário. Já tem bêbado missionário. Alguma igreja lá já consagrou um daqueles bêbados lá como missionário. Eu digo, era só o que me faltava agora. Já é missionário um dos bêbados lá. Aí então repare, irmão, olha a qualidade desses crentes que vão ali, diz que pregar para esses bêbados, achando que estão fazendo alguma coisa, levando um café da manhã, não sei o quê. Então repare, irmãos, Deus é sábio, a sabedoria de Deus, Deus sabe quem são os seus. Então é muito complicado o negócio desse. Eu falei sobre a pregação do evangelho da vez passada. Quem é um pastor? O que é um pastor? Como é que a gente tem que falar o evangelho do Senhor? O Senhor Jesus mesmo disse: não lanceis pérolas aos porcos, não deis o que é santo aos cães. Nem é isso que eu estou falando de lá. Não é, adianta o que você ir pregar para um bêbado daquele? Ele quer beber e comer, ele passa o dia todo ali, eu vejo todo dia aquilo. Então repare, eu falei sobre a pregação no domingo passado, o pregador, e envolvi a igreja dizendo: olha, irmãos, isso é qualquer um irmão que falar da palavra de Deus, ele vai ter que saber o que é que ele está falando. Se ele falar errado para alguém, ele vai ser responsabilizado por isso. Nós temos que saber, e para saber temos que estudar. Todo mundo que está em igreja diz que é discípulo de Jesus. Você sabe o que é ser discípulo de Jesus, meu amigo? Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, um pouco antes lá ele tinha falado em mãe, pai, mulher, irmão, filho e os cambal, não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, especialmente os evangelhos, as palavras de Jesus Cristo, quando nós meditamos nelas profundamente, não há como não chegar a uma conclusão clara, evidente. Muitas pessoas que leem a Bíblia, dos ditos evangélicos, não atinam para a gravidade das declarações de Deus através dos profetas, não atinam para a gravidade das palavras do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, porque essas pessoas foram apresentadas a um Jesus bonachão, que só quer fazer o bem às pessoas, pessoas que leem a palavra com uma visão centrada em si mesmas, nunca numa perspectiva de Deus, porque ele nem conhece esse Deus. Pessoas que leem a palavra apenas para suprir suas carências emocionais, suas conveniências, e não o Senhor da palavra. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Versículo como este aqui, irmãos, que nós lemos, nós acabamos de ler, são terríveis e não deixam nenhuma dúvida quanto à sua interpretação. Vamos ler de novo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus está dizendo com isso aqui? Quem não me coloca em primeiro lugar, não é meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Não, eu sou membro da igreja, grande coisa.
grande coisa. Então, irmãos, preste atenção. Não há como ser discípulo de Jesus, não há como ser um cristão verdadeiro sem um compromisso com Cristo. E esse compromisso é compromisso de vida e morte. Isso significa seguir o Senhor sem olhar para trás, como Ele mesmo também disse, em Lucas, aqui, 9, versículo 62. Ninguém que tenha posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Acontece, irmãos, que muitos crentes, eu vivo dizendo isso aqui, eu sei que desagrada a muitos crentes que não conhecem o Senhor da palavra, recorrem à Bíblia apenas em momentos de angústia. Recorrem à Bíblia apenas na tentativa de preencher algum vazio da alma. Os salmos, que beleza! Recorrem à Bíblia para suprir alguma carência emocional. E é por saber disso, eu tenho certeza disso, que eu me esforço tanto para que vocês saibam quem é Deus, através de um ensino responsável, um ensino diligente da palavra de Deus nas aulas aqui de segunda e sexta-feira, que não vem quase ninguém. E muitos que vêm, eu sei que vêm a contragosto, vem só porque, para não me desagradar. Eu sei disso. Irmãos queridos, eu insisto nessa frase: nós precisamos conhecer a Deus. Sabem por quê, irmãos? Porque ninguém firma um compromisso de vida e de morte com quem não conhece. Ninguém firma um compromisso de vida e de morte com um desconhecido. E nós só podemos conhecer o nosso Deus mediante um estudo diligente da palavra. Não tem outro jeito. Em oração constante no poder do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Nós só firmamos um compromisso de vida ou morte, e morte, aliás, com quem nós conhecemos muito bem. Eu sei que eu posso confiar nessa pessoa. Então eu tenho condição de fazer um compromisso de vida e de morte, se for o caso, com ela. Eu sei que ela não vai falhar comigo. Às vezes, nossas esposas e maridos falham conosco. Nossos filhos e filhas, pais e mães falham conosco. Deus não. Cantamos aqui: Tu és fiel, Senhor. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste. Tal como eras, Tu sempre serás. Cantamos ainda agora aqui. Então, irmãos, a questão é: em que nível está o nosso conhecimento de Deus Pai, do Senhor Jesus, Deus Filho? O que sabemos sobre o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus, que nos salvou, ou não? Queridos, quando nós lemos os Evangelhos, vemos que a graça do nosso Senhor Jesus fez com que Ele renunciasse ao seu trono de glória. Irmão, Jesus é o Criador do universo. O Verbo se fez carne. Aquele Verbo que disse: haja luz, era Jesus. O Verbo era Deus, estava com Deus no princípio. Lembram? João capítulo 1, versículo 1. Ele é o Criador do universo e renunciou ao seu trono de glória durante 33 anos, viveu uma vida pobre aqui na terra. Pobre. Ele era das famílias mais pobres de Israel. Como é que a gente sabe disso? Pelo sacrifício, pela oferta que os pais fizeram quando ele foi ser apresentado no templo. 2 pombinhas, 2 rolinhas, aliás. Essa era a oferta do povo mais pobre de Israel, estipulado pelo próprio Deus. Então, irmãos, ele renunciou a tudo isso, passou esta vida aqui na terra, simplesmente para cumprir o plano eterno do Pai, o plano eterno da Trindade, para nos salvar. Precisamos ver essas coisas pela perspectiva de Deus.
Você sabe o que é isso, meu amigo? Deus descer do céu, vir para cá, se fazer homem pobre, para cumprir uma responsabilidade com o Pai, com a Trindade, para nos salvar. Já pensou no pacto, digamos assim, que este homem, Jesus, fez com o Deus da glória e cumpriu esse pacto até a cruz? Irmãos, por causa da sua renúncia, por causa do seu sacrifício, nós fomos resgatados das trevas para a luz, nós fomos resgatados da morte para a vida, nós fomos resgatados do céu, do inferno para o céu. Os irmãos sabem o que é isso? De verdade ou só de ouvir dizer em igreja? Vocês sabem o que é que isso serve no ouvir dizer igreja? Sabe para que é que serve? Para nada. Toda igreja diz isso. Quem não for discípulo de Jesus na condição que ele diz aqui, isso não serve para nada. Nós precisamos, irmãos, guardar no coração a informação maravilhosa que o próprio Senhor Jesus deu na sua oração sacerdotal. Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai. Será antes de ir para a cruz, pouco antes. Glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Irmãos, vocês sabem o que é isso? Esse Jesus que estava aqui orando na frente dos discípulos dele, o Criador do mundo, veio aqui, cumpriu uma obra que o Pai lhe confiou, e não bateu pino, como a gente diz, não amarelou. Chegou a pedir ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Na cruz chegou a gritar: Pai, por que me desamparaste? A obra que me confiaste a fazer. João capítulo 17, versículo de 3 a 5. Meu Deus do céu, irmãos, nós precisamos conhecer esse Deus, nós precisamos conhecer o compromisso de Deus, nós precisamos conhecer a aliança eterna que Deus Pai firmou conosco. Ele disse: eu vou salvar um povo. Nós precisamos saber que para cumprir esse compromisso, o Filho de Deus teve que vir a essa terra na condição de homem, nascido de Maria, como nós sabemos, nasceu e viveu pobre, conviveu com pessoas de difícil relacionamento, amigos íntimos que o traíram, como foi o caso de Judas, e chegou a dizer: a minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou livremente. E assim como eu dou minha vida por vocês, vocês devem também dar a vida uns pelos outros. Amai-vos como eu vos amei. Hoje de manhã eu ensinei isso por menino lá dentro. Quem é que faz isso? Quem é que pelo menos pensa na possibilidade de precisar morrer por alguém, por um irmão? Irmão, sabe por que Jesus cumpriu cabalmente a sua responsabilidade como homem? Sabe como ele conseguiu fazer? Além de estar no poder do Espírito Santo, ele resolveu fazer, ele decidiu, como ele disse: a minha vida ninguém a tira de mim, livremente eu a dou. Hebreus 12:2 diz que Jesus fez isso em troca da alegria que lhe estava proposta. Ou seja, Jesus conhecia o Pai, ele sabia qual era a promessa do Pai, ele sabia qual era
o pacto, ele sabia qual era a aliança. Ele sabia que depois de tudo consumado, ele reassumiria o seu trono de glória. E que o Pai colocaria toda a criação a seus pés. Filipenses 5, de 9 em diante, só para terminar, para não ler todo o trecho. Filipenses 5, de 9 em diante. Filipenses 2, aliás, 5. Cadê meu filho? 2, 2 de 9 em diante. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, depois que ele se submeteu, veio, morreu e tudo, cumpriu o seu compromisso com o Pai. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus sabia que o Pai ia cumprir o que lhe prometeu. Por isso que Hebreus diz aqui que ele fez isso pela alegria que lhe estava proposta. Ele sabia que reassumiria sua glória. Ele sabia que o Pai não iria falhar com ele. Porque ele sabia que o Pai está envolvido juntamente com ele e com o Espírito no compromisso de redimir a criação caída, em especial os seus eleitos. Nós precisamos saber disso, não de ouvir dizer em igreja, instituição. Nós precisamos saber disso por revelação de Deus, pelo estudo da sua palavra em oração no Espírito, na comunhão dos irmãos, na disciplina, porque se eu sou discípulo de Jesus, eu vou ser disciplinado. Irmãos, eu tenho dito a vocês e aos meninos, a única maneira de eu comprovar que sou crente salvo pelo Senhor Jesus é a obediência. Não há outra maneira. Eu posso andar de joelho o tempo todo de mão para cima, isso não adianta nada. Se não for obediente, você não abriu mão do que lhe é conveniente por causa do Senhor Jesus. Você não pode ser discípulo de Jesus. Ele mesmo diz aqui. Ele mesmo diz aqui, irmão, não é negócio de me disseram, não. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E se não é discípulo de Jesus, está fora do esquema do Pai. Irmãos queridos, para afirmar um compromisso de vida e de morte, precisamos conhecer profundamente aquele com quem nós estamos nos comprometendo. Vem a pergunta de novo. Será que nós temos buscado, pelo menos buscado, esse conhecimento do Senhor Jesus? Será que nós temos buscado um conhecimento capaz de nos levar a ter coragem de firmar um compromisso de obediência com Ele, assim como Ele assumiu um compromisso de obediência com o Pai e não amarelou, não bateu pino, como a gente diz? Precisamos fazer esse autoexame, irmãos. Eu chamo a atenção tanto de vocês aqui há 15 anos. O Senhor Jesus diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esse não renuncia a tudo quanto tem, como eu disse para vocês, ele disse antes, é quem não considera, quem não me considera mais importante do que pai, mãe, filho, irmão, cunhado, bens, propósitos. Quem não me considera mais importante do que estas coisas, não é digno do reino de Deus. Irmão, nós precisamos examinar nossas vidas. Nós firmamos um compromisso com o Senhor Jesus, um compromisso público, inclusive quando nos batizamos em uma igreja. Somos incluídos no rol de membros dessa igreja. E o que nós renunciamos para cumprir esse compromisso
que fizemos com a igreja, que é o corpo de Cristo. Eu tenho chamado tanto a atenção para isso aqui, tantas vezes. Irmãos, não é fácil ser discípulo de Cristo, como ele diz aqui. Não é fácil. Na verdade, é impossível, se estivermos estribados na nossa própria capacidade, no nosso próprio entendimento, ou na nossa própria conveniência. Jamais conseguiremos ser discípulos de Cristo por capacidade própria. É por isso que tantos ditos crentes, na verdade, vivem de uma forma de apostasia, numa forma de apostasia prática. Ele diz que é crente, mas na verdade a sua vida demonstra que não. O seu comportamento demonstra claramente que não. Até vem à igreja, sim, o que quer dizer isso? Qual é o amor que você demonstra ao próximo? Qual é o seu compromisso com a igreja? Detalhe, pessoas que às vezes até têm algum ministério na igreja, pastor, presbítero, diácono, sei lá o que, presidente, não sei de que. Nem esses cumprem o seu compromisso às vezes. Normalmente tais pessoas vão a alguma igreja, ou a essa, ou a qualquer uma outra, e até imaginam que cumprem o seu compromisso. Só que da forma que lhes é conveniente, de acordo com a sua própria capacidade, e sequer conseguem enxergar o quão distante estão de Cristo e do que Ele falou. Meu Deus do céu. Irmãos, isso é terrível, isso mata o velho pastor. Qualquer um pastor de verdade morre pela igreja por dentro, como Paulo disse que morria pelas igrejas dele lá. Pastor que se dá bem em igreja é um safado, é um picareta, é um mercador da palavra. Tais pessoas não são discípulos de Jesus, nem o pastor, nem os membros da sua igreja. Quem quiser vir após mim, Jesus diz aqui também, diz nos outros evangelhos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que quer dizer isso? Deixe de fazer a sua vontade para fazer a minha. Primeiro, para eu fazer a vontade de Jesus, eu tenho que conhecer essa vontade dele. Como é que eu vou conhecer a vontade dele? Estudando a sua palavra. Não há outro jeito. E por que eu não tenho interesse em estudar essa palavra? Por que eu não faço sacrifício nenhum para estudar essa palavra? Irmãos, é terrível a resposta. Porque não sou discípulo de Jesus. Precisamos saber e lembrar sempre que, segundo as Escrituras, o verdadeiro discípulo de Jesus não é quem escolhe vir para uma igreja, ou para essa ou para qualquer uma. É quem Jesus escolheu. Quem é escolhido por Ele. Lembra que até os seus discípulos, mesmo os 12, lá ele disse, olha, não foram vocês que me escolheram, não. Fui eu que escolhi vocês. João, na sua carta, diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se eu entendo essas coisas, eu amo o meu Senhor Jesus mais do que a minha mulher, do que as minhas filhas, do que as minhas posses. E eu sei o sacrifício que eu preciso fazer por causa do compromisso que eu tenho com Ele. Eu sei o compromisso que Ele fez e cumpriu para me salvar. Ou não. Então, irmão, segundo as Escrituras, o verdadeiro discípulo é escolhido pelo Senhor Jesus, é capacitado por Ele como? Pelo estudo diligente da sua palavra, orientado por um pastor. Não pode ser diferente disso, está na Bíblia. Foi Ele quem deu pastores, mestres para a igreja, para ensinarem, a fim de que os irmãos não sejam levados por todo o vento de doutrina feito crianças, para crescerem no conhecimento do Senhor até se tornar iguais a Ele. Está na Bíblia isso. Irmãos, eu digo para vocês aqui, pode parecer que isso é soberba, arrogância, pavolagem ou sei lá o quê, mas não é.
Eu nunca conheci um pastor interessado de verdade em ensinar os crentes da sua igreja. Nunca conheci nenhum. Ele quer fazer uma pregação bonita aqui para agradar todo mundo aí. É isso que ele quer fazer, para ter a igreja cheia. É isso que eu vejo na minha vida de crente. Me converti com 13 anos de idade e vejo as coisas o tempo todo, dentro da minha igreja. Irmãos queridos, o verdadeiro discípulo é escolhido pelo Senhor, capacitado pelo Senhor, conduzido pelo Senhor no poder do Espírito Santo, de acordo com a sua palavra. Não pode ser diferente. Por isso nós precisamos conhecer a doutrina. Por isso eu luto tanto para ensinar. Somente assim nós seremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como Paulo ensina em Efésios 2:10. Exatamente para que possamos nos esforçar. Nós não temos força própria, nós somos pecadores. E o natural de um pecador é pecar. Ele gosta de pecar, ele gosta do pecado. Ele gosta do mundo das trevas. Aí o pecador remido, redimido, ele agora vai andar atrás da luz, que é Jesus. Inclusive ele vai refletir essa luz. Vocês agora são a luz do mundo. Jesus primeiro disse, eu sou a luz do mundo. Depois ele disse, agora vocês são a luz do mundo. E como é que eu vou refletir essa luz se eu não tenho essa luz em mim? E como é que eu vou ter essa luz em mim sem conhecer a palavra, a luz? Aí eu vou ser enganado. Qualquer pessoa que chega a mim, irmão, o homem lá, eu vi uma luz nesse casal aqui, pense no negócio, para eita, viu mesmo? Viu mesmo, eu sou pastor, essa aqui é a minha esposa. O senhor viu mesmo a luz? Pense. Já é a segunda vez que eu escuto essa frase. Uma vez eu fui pregar num lugar, a minha pregação detonou o pessoal da igreja lá, porque eles estavam fazendo meio mundo de coisa errada lá. Aí depois da pregação, a própria mulher que foi repreendida por mim, porque ela disse lá uma inverdade bíblica, digo, o que essa senhora disse aqui está errado. Ela estava lá. Pois ela mesmo depois veio, olhe, o senhor pregando, eu vi uma auréola de luz em volta. Eu digo, viu não, minha senhora? A senhora não viu isso não. Loucura. O homem ontem eu vi uma luz nesse casal aqui. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a doutrina para poder ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, que é a sua palavra. Para que possamos nos esforçar para cumprir o nosso compromisso que fizemos com o Senhor. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu faço parte da família de Deus, como Paulo diz aos Efésios. Vocês agora são da família de Deus. Antes vocês não eram não, mas agora são família de Deus. Que família desunida, tal da igreja. Precisamos cumprir o compromisso que nós assumimos com a causa do Senhor. Nós agora fazemos parte da família do Senhor. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Mestre. Firmamos um compromisso de vida e de morte com Ele. E Ele vai nos conduzir pelo esse deserto dessa vida, que nem conduziu Israel no deserto do Sinai. Essa nossa vida, aquela história lá do deserto, saiu do Egito e foi até Canaã, simplesmente prefigura a nossa vida aqui nesse mundo. Nós estamos em andamento nesse deserto. Estão lembrados? Só 2 entraram na terra prometida. Dos que saíram do Egito. Nem Moisés entrou. Fez uma lambança lá diante do povo e Deus o repreendeu e você não vai entrar mais também. Isso não quer dizer que ele foi para o inferno, não. Quer dizer que ele também não recebeu o prêmio da Canaã. Pois é, nós estamos nesse deserto em direção à nova Canaã. E aqueles que são discípulos de Jesus, como ele disse, quem não abrir mão de tudo por minha causa não é meu discípulo, não vai andar atrás de mim.
não vai me seguir. Somente pelo conhecimento da sã doutrina, irmãos, através de um discipulado responsável, nós seremos capacitados a renunciar, a negar a nós mesmos, como Jesus disse, a renunciar às nossas conveniências, porque o Senhor nos deu o exemplo e Ele é digno. Com a sua dignidade, com a sua justiça, com a sua santidade, Ele renunciou à sua glória, a fim de nos resgatar para o Pai. E uma vez adotados como filhos em Cristo Jesus, precisamos viver para o louvor da sua glória, e isso requer um compromisso de um discipulado responsável, no mínimo. No mínimo, eu sou discípulo do Mestre. Irmãos, é questão da nossa vida secular. Você é um bom aluno em escola, aprende o que o professor ensinou? Não, vai tirar 0, vai ser reprovado. Irmãos, esta é uma verdade fundamental do cristianismo. O discipulado pressupõe a escolha do próprio Senhor e um compromisso desse que Ele escolheu a renunciar a tudo para seguir ao Mestre. Esse renunciar a tudo não quer dizer que eu vou ser irresponsável com a minha família. Não! Eu vou fazer tudo que o Senhor mandou, inclusive amar o próximo. Eu não seguir, cadê Jesus para eu seguir? É fazendo o que Ele mandou. É assim que eu o sigo. E o que foi que Ele mandou? Está na sua palavra. Mas eu não estudo a sua palavra. Eu vou seguir como? Então, um compromisso sério, responsável, para renunciar a tudo e seguir o Mestre. O verdadeiro discípulo do Senhor Jesus é capacitado por Ele mesmo. Capacitado como? Pela sua palavra, pelo conhecimento da sua palavra. Então, esse discípulo é capacitado a renunciar a tudo quanto tem por amor a Cristo, porque ele está vendo a dignidade desse Mestre, que me escolheu para ser o discípulo, que o resgatou da morte para a vida, que o resgatou do inferno para o céu, que o resgatou do mundo de miséria para a glória de Deus Pai. Por isso, irmãos queridos, rogamos a Deus que nos dê força de vontade, se somos discípulos mesmo, força de vontade para estudar diligentemente a sua palavra. Que Ele nos conceda graça, coragem e poder para que sejamos discípulos responsáveis e perseverantes na sua obra, para louvor da sua glória, e não para louvor da glória de denominação, de igreja ou de pastor, de quem quer que seja. A nossa perspectiva tem que ser a perspectiva do Senhor da glória. Que Deus nos abençoe. Amém.